Quando falamos em arquitetura, uma das coisas que mais escutamos é: mas precisa gastar tudo isso? E a resposta é: depende. Porque existem coisas extremamente caras na arquitetura que eu particularmente acho que não precisa. E existem outras que você tentar economizar vai te dar um gasto muito maior no futuro. Então, hoje eu separei 10 coisas caras na arquitetura que realmente vale alto valor. E algumas delas são coisas que você provavelmente não está imaginando. E a primeira delas seria esquadrias de qualidade. Isso é uma das coisas que eu evitaria não gastar bem nesse item, principalmente se o projeto tiver grandes vãos, várias portas com muitos vidros, essa integração de área externa e interna. Uma esquadria de ótima qualidade, ela vai ter alguns pontos que eu vou falar aqui para vocês. A esquadria de qualidade normalmente tem melhor vedação, melhor acústica, trilhos melhores e uma ótima durabilidade. Porque não adianta nada você ter uma sala maravilhosa com um porcelanato incrível e depois de um pouco tempo a porta começa a travar. Além de que, trocar uma esquadria depois que a casa já está pronta pode te dar muito mais trabalho. Então, nesse item, sim, a qualidade vale muito mais do que você procurar um orçamento mais barato. O segundo item seria iluminação bem projetada. E aqui eu não estou falando de comprar uma luminária extremamente cara, mas sim de ter um bom projeto de luminotécnica. Você pode ter um projeto com materiais relativamente simples, mas se tiver uma boa iluminação, o ambiente sobe completamente de nível. Perfis de LEDs, iluminação indireta, iluminação de destaque, temperatura da cor correta, tudo isso fazem muita diferença. Mas também acontece o contrário. Se você colocar materiais maravilhosos e uma péssima iluminação, você vai deixar o projeto muito pior. O projeto vai acabar perdendo muito impacto que ele realmente teria se tivesse uma iluminação correta. Para mim, a arquitetura com uma boa iluminação é uma das coisas que realmente valem muito a pena e deixa o projeto muito melhor. O terceiro item que vale a pena são pedras naturais, como por exemplo mármore, quartzito, travertino. Essas pedras elas podem levar muito bem um projeto. Mas o segredo aqui não é usar a pedra em todos os ambientes, e sim em pontos estratégicos, como um lavabo, um painel, uma escada, algum ponto de destaque, pois quando você concentra esse material em algum ponto de destaque, ele vira praticamente como uma obra de arte. E além de que, como cada chapa de pedra tem um jeito diferente, você ganha um item único. Então, usada de maneira certa, eu realmente acho que vale muito a pena. O quarto item que eu acho que vale muito a pena é a marcenaria sob medida. Sim, realmente ela pode ficar muito cara, mas uma marcenaria sob medida, ela aproveita pontos que um móvel pronto não ocuparia, e além de deixar o ambiente aproveitando totalmente o espaço e fica muito mais bonito. E vale muito mais ainda em ambientes pequenos, como apartamentos menores ou cômodos, como lavabo, esses ambientes muito menores, ela realmente se destaca nesse ponto também. E um detalhe importante que é investir em boas ferragens, execução da marcenaria, do que realmente pegar o material mais caro de MDF. Porque usando isso principal como ferragens e execução, o móvel vai durar por vários anos. Porque uma gaveta ruim você percebe todo dia, uma porta abrindo errado você percebe todo dia, então tem que investir em uma boa marcenaria. O quinto item que eu acho que vale muito a pena é um bom sistema de climatização. Você não deve pensar no ar-condicionado só depois que a casa já está pronta. Você já pensa nele enquanto você está desenvolvendo o projeto, pois assim você já consegue pensar na posição das máquinas, dos drenos, dos tubos, dos difusores, dos retornos, do forro e também, é claro, a sua manutenção. Sistemas mais sofisticados podem custar bastante, mas quando feito bem planejado, eles entregam um nível de conforto muito maior. E o conforto térmico é algo que você vai sentir todos os dias praticamente. O sexto item seria automação residencial, mas aqui eu faço um ponto muito específico. Automação vale a pena quando ela facilita a sua vida, não quando você tem que abrir 5 aplicativos para poder usar algo automatizado. Uma boa automação ela pode controlar iluminação, ar-condicionado, cortina, áudio, segurança e também ela pode criar algumas cenas, como por exemplo, você aperta um botão chamado cinema, as cortinas fecham, a luz apaga, o projetor ele liga. Mas a questão é caro? Pode ser, mas se realmente a pessoa que vai utilizar aquele ambiente usa tecnologia, pode ser algo que agregue muito para a pessoa e aumenta a experiência dentro da casa. O sétimo item é o isolamento acústico.
Esse item pode ser uma das coisas menos bonitas dentro dessa lista, porque ninguém entra na sua casa e vai falar, nossa, que isolamento acústico incrível, mas você percebe quando ele não existe, quando você está em um apartamento e tem muito barulho externo, ou uma área que tem muito tráfego, ou você fica escutando o barulho de outros ambientes em um quarto, em outro ambiente home office. E algumas formas desse isolamento acústico seriam com vidros especificados, paredes corretamente feitas para isso, algumas portas específicas e também soluções acústicas podem melhorar esse isolamento acústico de algum ambiente. E esse é um ponto que é uma das coisas que são muito mais fáceis de resolver durante a obra do que depois. Então esse é um ponto que eu acho que vale muito a pena você pensar no projeto e no ambiente que você quer ali, se precisa ser mais isolado ou não. O oitavo item que eu recomendaria é metais e ferragens de qualidade, pois isso são peças que você usa constantemente, como louças, como torneiras, misturadores. Então, pagar um pouco a mais, você acaba tendo uma funcionalidade melhor, um acabamento melhor, uma durabilidade muito maior do que você economizar nesse item e ter que ficar trocando depois. Porque você pegar uma torneira bonita e de uma qualidade duvidosa pode ser bonito hoje, mas daqui a um tempo não encontrar nenhuma peça de reposição, ela dá muitos problemas depois. Então eu gosto de pensar em um ponto. Quanto mais você toca e utiliza alguma coisa dentro da casa, maior é a importância da sua qualidade, porque você vai estar em constante uso com aquilo. O nono item é impermeabilização bem executada. Esse aqui, com certeza, é o item menos instagramável de todos, a impermeabilização. Pois esse é um item que não é muita amostra, mas quando mal executado você vai perceber extremamente. Pois quando ela é realizada mal feito, ela pode dar infiltração, mofo, desplacamento, pintura estourando, problemas estruturais. Então, esse é um ótimo exemplo de algo que pode parecer caro, mas quando comparado com o problema que você vai ter em arrumar isso depois, o valor fica muito ok. Esse é um item que você coloca dinheiro e um item que você provavelmente nunca vai observar, mas você vai sentir quando ele, se mal executado, daria problema. E para fechar essa lista, talvez o investimento mais importante de todos. Um bom projeto. Você pode gastar centenas de milhares ou milhões construindo uma casa, e ainda assim tentar justamente economizar na etapa que decide como esses ambientes vão funcionar, onde irão passar as instalações, como a casa irá receber a iluminação natural, como será a circulação, qual material vai ser em cada ponto, onde estarão os móveis e até como aquela construção pode comportar durante os anos. Um bom projeto não serve só para ter uma casa bonita. Ele serve para você tomar decisões antes da obra, porque mudar uma parede no computador é fácil, mas mudar uma parede depois que ela já foi construída na obra é outra história. Então, para mim, o projeto não deveria ser olhado apenas como um custo a mais. Ele deve ser considerado como uma ferramenta que vai fazer o melhor desenvolvimento daquele projeto e de como vai ser realizado, desenvolvido e como fazer o dinheiro ser melhor aproveitado naquela obra. Se eu tivesse que resumir esse vídeo inteiro em uma frase, ela seria: gaste mais nas coisas difíceis de substituir e economize nas coisas fáceis de trocar. Uma decoração, você consegue trocar. Uma cadeira, você consegue mudar. Agora, infraestrutura, impermeabilização, esquadrias, climatização e vários elementos que fazem parte da construção são mais difíceis de substituir. Então é nessa parte que vale mais você investir o dinheiro. Agora, eu quero saber a sua opinião. Qual desses itens você acha que vale mais investir o dinheiro? E principalmente, qual coisa cara na arquitetura você acha que não vale o investimento? Comenta aqui abaixo que eu posso fazer exatamente o contrário desse vídeo. 10 coisas caras que não valem o investimento. Se você gosta de arquitetura, design, interiores, se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.